Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do nosso podcast TI Talk, nós estamos aqui com Alessandro Lombardi, que é CEO da Elea Data Centers. Alessandro, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado por ter me chamado aqui. Alessandro, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, né? Qual é a sua história de profissional, um pouquinho do seu conhecimento aqui, para a nossa audiência ter uma ideia da sua experiência nesse setor. Claudinei, eu sou italiano, eu sou uma rara espécie de italiano carioca, moro no Rio já há 15 anos. Eu me formei na Itália, me formei em filosofia e história da arte, bacharelado. Depois eu fiz economia e iniciei a minha carreira trabalhando no setor de telecom, principalmente em fusões e aquisições e mercado de capitais. Depois de mais de 10 anos no setor do mercado financeiro, eu fundei a Piemonte Holding. A Piemonte Holding é uma empresa, um private equity, que investe em infraestrutura digital. Desde 2017, iniciamos a investir em data center no Brasil, quando ainda não estava na moda. O pessoal me perguntava: Sandro, por que está investindo em call center? Eu falei, não é call center, é data center, é uma outra coisa, né? A gente tinha muito claro esse tripé, torres, fibra e data center, e tinha identificado num data center aquilo que na época era o ponto fraco do tripé brasileiro, porque tinha muita fibra, tinha torres, mas ainda pouca capacidade de computação. Portanto, desde 2017 eu fundei e dirijo a Elea Data Centers, que hoje é a empresa que no Brasil tem maior delocalização geográfica de infraestrutura de data centers. Estamos presentes em 9 data centers em 5 estados. E cada dia continuo aprendendo. Eu preciso dizer que boa parte do que eu sei do setor de data center aprendi dos meus colegas nos Estados Unidos. Desde 2020, a Elea é investida pelo Goldman Sachs, portanto um sócio da Piemonte, e com os americanos a gente aprendeu muito e estamos trabalhando para transferir essa tecnologia dos Estados Unidos para o Brasil. Alessandro, antes de começar a falar um pouco mais sobre a data center, eu queria explorar um pouco a sua visão e a sua experiência no mercado, né? Como é que você avalia a importância do financiamento para a construção de data centers para impulsionar esse mercado que hoje se chama de AI First, né? Antigamente se falava que o mercado precisaria de uma transformação digital e hoje se fala que o mercado precisa estar na inteligência artificial, né? Então a empresa tem que ser não uma empresa de transformação digital, mas uma empresa de AI First, né? Como é que você avalia a importância desses investimentos? Eu entendo que Estados Unidos e China investiram um volume virtuoso de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para a inteligência artificial. Somente os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão, $1 trilhão em pesquisa e desenvolvimento para a AI. E isso para preparar esses aplicativos que a gente está começando a entender, tanto como pessoas físicas, o ChatGPT, quanto como pessoas jurídicas, as empresas, com o Copilot da Microsoft, o Gemini do Google. Portanto, eu entendo que esses produtos, eles iniciaram a entrar massivamente em nossas vidas, e eu entendo que esses produtos, o AI First, é a tecnologia desse século, é a tecnologia do terceiro milênio. Como foi a invenção da internet no século passado, o AI é desse século. Portanto, nesse sentido, AI First. As empresas que entenderem isso e que adotar AI antes das outras serão aqueles que vão acabar ficando mais eficientes e mais competitivas. Agora, o custo é caro. Portanto, o que significa o custo caro? Significa que para você adotar um produto que não conhece, cujo eficiência, resultado
é não sabido, até que você não usar, porque você é o primeiro a adotar. E tem um problema. Então, o que a gente faz parte da solução? Por quê? Porque a gente está trabalhando para construir infraestrutura local. Infraestrutura local significa menor custo, significa incentivo ao ecossistema, que a Elea, depois a gente vai falar de nossas fontes de financiamento, mas a Elea, vamos dizer que ela está resolvida com o capital dela. Mas ao você construir um data center de inteligência artificial, permite a um ecossistema de startup de utilizar uma infraestrutura que hoje está sediada na Califórnia, na Virgínia, no Nevada. Portanto, é uma infraestrutura que custa muito cara. Se tivesse local, o acesso à infraestrutura, ao machine learning, seria muito mais barato. Né? Portanto, eu entendo que a primeira solução para financiar o AI First é ter infraestrutura local. Alessandro, os recursos que estão sendo liberados pelo FUST para financiar construções de data center, né, vão priorizar o Norte e o Nordeste, né? Apesar do Nordeste estar muito próximo dessa área de geração de energia sustentável, com energia solar, energia eólica, né, a distância dos grandes centros consumidores não seria um problema? Eu entendo que o Brasil ele deveria se ocupar mais de financiar o ecossistema de startup do que a infraestrutura. Por que digo isso? Hoje a gente vive em um mercado onde o dinheiro para a infraestrutura digital, para data center, é em excesso. Tem mais dinheiro para ser alocado em data center do que a gente precisa. Se eu construir um data center com um off-taker, de acordo com um cliente de grande porte, como a Big Tech americana, por exemplo, não tem necessidade de FUST, não tem necessidade de benefício, não tem necessidade de governo subsidiando, não tem necessidade. O mercado privado já financia isso com maior eficiência do que consegue o Brasil. Por sinal, eu lembro a todo mundo, aqui tem 15% de juros ao ano. Portanto, haja FUST para você ser comparável do que fazem nos Estados Unidos, com o que fazem na Europa, com o que fazem na Ásia, onde o custo de dinheiro é 3% ao ano, 4% ao ano. Eu não estou falando que é a metade, não, é um terço. Né? Então, o que precisa, eu penso que seria importante, é o governo federal pensar no ecossistema de startup, pensar nos millennials. Eu faço de tudo para ser um millennial, mas eu nasci em 1976. Então, às vezes eu acho que consegui, mas a verdade é que eu sou ainda romântico, que eu nasci quase que no 800, né, comparado. Então, essa nova geração de empresários, de desenvolvedores de aplicativos, e são eles que precisam de FUST. Não as empresas como nós, que somos gigantes, com financiadores do maior banco de investimento americano, não precisa do FUST. O startup, sim. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Sobre o Nordeste, eu entendo que tem que ser resolvido o problema da a capacidade energética em 24 horas, porque o data center não desliga à noite. Agora, o sol à noite, ele desliga. Então, o Nordeste é um grande gerador de energia renovável. E eu penso que eu gostaria de fazer parte da solução de entender como utilizar essa energia renovável do Nordeste para consumo de data center. Mas a verdade é que o data center ele consuma 7/24, portanto, o data center do Nordeste hoje em dia não resolve o problema à noite de ser abastecido de fonte não renovável. Esse é o primeiro fato. Portanto, não é um data center verdadeiramente verde, somente de dia. Né? Isso aqui é um primeiro fato. E segundo fato, a conectividade. Mas se for próximo do Ceará, se for próximo de Pecém, a conectividade não é um problema. Ceará é tão conectado com o resto do mundo quanto São Paulo e quanto Rio de Janeiro. Inclusive, os críticos no mercado falam que está se pensando muito na construção de data center e muito pouco em conectividade, né? Porque hoje, justamente, o problema da conectividade para levar os recursos do data center para as empresas ainda está muito, muito abaixo do desejado, né? Claro.
É claro, eu não conheço um cliente final, um utilizador de data center, que não faça a pesquisa de conectividade quando avalia um site. A primeira coisa que faz. E aí você vai dizer, não, mas em 5 anos eu trago para lá. Vai, então tá bom, então traz e depois me liga, porque eu agora estou procurando site que seja próximo de uma rede que eu já tenho, que eu já use, né? Porque a internet ela é um emaranhado de conexões, né? E se você está fora dela, inteligência artificial, gente, ela é difundida pela internet, né? Uhum. Ela utiliza a infraestrutura da internet. Portanto, se você está longe dela, haja data center. Né? Perfeito. Alessandro, a medida provisória, que é 1307/2025, né, ela estabelece critérios para instalação de data center em zonas de processamento de exportação, né, as chamadas ZPS, que vem sendo alvo de questionamento, principalmente com essa questão política de dados soberanos, né? Como é que se avalia essa questão essa questão dos dados processados fora do país? Obrigado por me perguntar isso. A gente chama, eu escutei falar de MP do Ceará, MP da Casa dos Ventos. Agora, me parece que o presidente da República foi claro quando disse que é um favor pessoal que o presidente fez ao governador do Ceará e ao Camilo Santana. Ele mesmo se desculpou de ter assinado esse MP, dizendo que está atendendo a interesses locais. E estou abre aspas, se você ver lá no dia que foi anunciada, ele disse, eles estão me ligando todo dia e eu não aguento mais e vou assinar para eles pararem de Então é isso que foi feito, foi atender ao interesse local. E eu entendo que a política de data center é interesse nacional, como você falou bem, de soberania de dados, de governança de inteligência artificial, de sistema tarifário do país, de utilização das fontes energéticas. Isso tudo é uma política de Estado, como nação. E a MP do Ceará atende os interesses locais, que eu entendo que devem ser, eu desconheço em detalhes, eu sei que é uma empresa chinesa que vai se instalar lá, mas eu entendo que para eles é fantástico. Agora, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo com o setor de data center como um todo. Isso não tem. Aliás, a gente não pode claramente vender para esse cliente, porque esse cliente foi prometido para ele um benefício tributário que a gente não tem. Então, eu tinha entendido a reforma tributária ir em direção ao término da luta dos estados, de criar essa falsa isonomia de que não, vai na Bahia, não é melhor ir no Pernambuco porque custa menos imposto. Tem a guerra fiscal. A guerra fiscal. Então, isso aqui vai a favor da guerra fiscal? Eu fiquei na dúvida, vou ter que ir no governador do Rio agora, para o Rio Air City, ou não? Porque aqui, então, vai ter que fazer, vira o governador que mais faz pressão no Planalto, aí consegue vender o data center. Isso não é aquilo que a gente acredita. A gente acredita no mercado livre e competitivo. Alessandro, a Anatel recentemente disse que vai certificar obrigatoriamente os data centers que integrem as redes de telecom aqui no Brasil, né? Como é que você vê a importância dessa medida, né? Da importância de ter uma rede de resiliência contra ataques, contra a indisponibilidade? Como é que você vê essa iniciativa da Anatel? Eu sei ser, talvez, não alinhado com os parceiros que, como mim, trabalham no setor de data center, mas a minha visão é que é correto que a Anatel se ocupe de data center. Por que digo isso? Se você vê o caso do Egito, um mês atrás, Claudinei, se você não conhece a notícia, procure sobre ela. O Egito tem um data center em Cairo, público, pelo qual passava 98% das comunicações do país. E ele pegou fogo. Puxa. E ficaram quase 15 dias os egipcianos sem celular. Né?
Então, vamos identificar quais são os data centers críticos para telecomunicações nacionais e vamos garantir que eles sejam protegidos, não atacados. Tem que ser uma regulação inteligente, mas eu não penso que a vontade seja de fazer a regulação errada. E fazer um flag. Essa é a infraestrutura crítica. Nosso data center de Porto Alegre, se cai, o pessoal lá gaúcho tem dificuldade de se comunicar. Então, quando teve incêndio e faltou água, por incrível que pareça, a gente estava um pouquinho mais alto, o nosso data center continuou funcionando, faltava água. Como faltava água? Faltava água, porque não estava chegando água mais lá. Certo. Eu estava precisando, mas não para funcionar, porque o nosso resfriamento não é água, mas para funcionar o prédio, né? Exato. E não mandam para nós água. Você quem é? O data center? Você, olha, que estamos conversando por causa de nós, hein? E então, o fato de a Anatel ir em direção a identificar a infraestrutura crítica do país e garantir que elas sejam resilientes, se for feito de forma inteligente, especialmente escutando a nós, sabendo o que é importante para nós, eu vejo de muito bons olhos. Não é legal que não tenha nenhuma defesa, porque eu penso que seja importante para nós, operadores de data centers, serem reconhecidos pelo próprio regulador, pelo governo federal, como infraestrutura crítica do país. Perfeito. Falando sobre a Elea Data Center agora, como é que está o andamento do projeto do Rio AI City, né, que está em construção na região chamada de Barra Olímpica, lá no Rio de Janeiro, né? Qual que vai ser o papel da Elea Data Center nesse projeto, né? Como é que a Elea está se posicionando ali para ter essa garantia obviamente, da disponibilidade, da eficiência energética, né? Da redução da pegada de carbono, que hoje é muito importante dentro do contexto de sustentabilidade? Olha, então estou abrindo aqui. A gente adquiriu em 2020 o data center da Globo, aqui no Rio de Janeiro. Certo. Ele era chamado de data center olímpico. Ele foi construído em conjunto com a infraestrutura olímpica. E, portanto, ele nasceu conectado e nasceu com capacidade energética, inclusive construída para atender às Olimpíadas. E a gente comprou aquele ativo e iniciou a expandi-lo, sabendo dessa existência, imaginando um data center de 100 megawatts. Com o advento da AI, ao visitar a Silicon Valley e Seattle, as biotechs americanas pediram: Alessandro, aquele é um lugar muito bom para fazer data center, mas se você tiver 100 megawatts, a gente não tem como vir para lá. Eu preciso muito mais. Como assim? Porque 100 megawatts, quando eu comecei no setor, era um negócio... É o mercado todo brasileiro, né? Mas quanto que você precisa? Olha só, se você não tiver 1.000, nem precisa vir aqui falar comigo. Assim, você acredita ou não, foi assim que eles falam. 10 vezes mais, no mínimo. Aí eu vou ter, mas aí como que a gente faz agora? Porque eu não tenho 1.000, 1 giga, como é que é possível? Então a gente começou a estudar melhor a região da Barra. Isso estou falando meados de 23, início de 24, tá? Não é agora, não. E a gente encontrou a rede de transmissão da Eletrobras, de 500 kV, que é a rede primária de distribuição brasileira, que chega de Furnas e que tem uma disponibilidade excepcional. Aí depois vemos, mas desculpa, mas esse volume, esse patrimônio imobiliário ao redor da terra que a gente já comprou, a gente poderia adquiri-lo? E a gente viu que era possível. Portanto, em 2024, a gente fez os estudos de energia e fizemos a negociação imobiliária para adquirir os direitos e a terra do Rio AI City. E mais recentemente, começando as obras, tivemos necessidade de pedir uma série de alvarás. E aí fomos na Prefeitura do Rio, com a Maria Silvia, com o Osmar Lima, né? E mostramos o nosso projeto, Rio AI City, e eles ficaram maravilhados.
voltei da reunião, me ligaram e falaram, prefeito, quer falar contigo, Alessandro? E o que aconteceu? Aconteceu que a nossa visão de infraestrutura complementou a visão de cidade que tem no Rio de Janeiro de futuro. O Rio de Janeiro tem a aspiração de ser uma capital mundial de inovação. E eles sabem que não é suficiente para atrair cérebro, não só para manter o que tem, mas para atrair. Tem que ter infraestrutura. Então, o nosso papel foi aquele de pensar o data center de porte adequado à demanda, de porte de nível global. Perfeito. E a prefeitura, ele é como uma luva, porque eles têm um modelo de cidade, uma visão de cidade do futuro, onde tem inovação, ecossistema de startup, educação de STEM, alta renda. Tá bom, mas e cadê a infraestrutura? Vai ter que levar de São Paulo, da Virgínia, de onde? Tem, localmente. Então, o Rio AI City assumiu um patamar que não tinha, porque a gente é uma empresa de infraestrutura, né? O Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Mr. Hyde, aquele negócio faz barulho e quase que é industrial do AI. E eles estão trazendo o ecossistema, o Empatec, a PUC, o Porto Maravilha e lugares para morar que são bonitos. E eu preciso dizer que está indo muito bem, acima das expectativas, porque com o advento do home office e o digital nomads, todas as big-techs americanas estão procurando cidades diferentes daquelas que eles eram acostumados, porque antes eles precisavam de cidades tranquilas, sem sol, com chuva, para o pessoal ficar fazendo coding o dia todo, escondido. Isso era alta produtividade. Agora, ele não consegue mais contratar o cérebro se colocar em um lugar sem luz e que chove. Então, o Rio de Janeiro é uma destinação que evoca o futuro. E, portanto, o nosso papel é aquele do data center. O papel deles, que é mais importante, é aquele da visão de sociedade do futuro. Perfeito. E, portanto, a gente, a partir daí, o nosso projeto assumiu um patamar que não tinha e a gente está servindo a cidade, né? Que vale 2 vezes a Suíça, como número de pessoas, né? Que são 8 milhões de pessoas, quase. Então, estamos falando quase de uma nação, né? Você falou agora sobre pesquisadores, sobre profissionais, né? Vocês fizeram recentemente uma parceria com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, né? Você poderia contar um pouco para nós sobre em que consiste essa parceria? Essa parceria é razoavelmente simples, porque a RNP ela fez recentemente um upgrade de sua capacidade de network. A RNP fornece conectividade e capacidade computacional, permite de transferência de dados entre a rede federal de universidades. E, através da ELEA, repito, a ELEA é a única empresa que tem presença em 5 estados, eles conseguiram chegar aonde não chegavam. Portanto, eles construíram um network de rede e um controle, um NOC de rede em nosso site de Brasília, em um dos nossos 2 sites de Brasília, e a partir daí fizeram um upgrade relevante da capacidade de se conectar com a rede. E eu entendo que é somente o início, porque desde que a gente anunciou, este projeto está tomando uma outra proporção. A Serpro também está trabalhando junto e outros importantes entes públicos estão vindo utilizando esta malha. Olha, a gente não inventou a roda. Uma parte dos datacenters da ELEA, eles são construídos em cima da malha do backbone da Brasil Telecom, que ainda é o backbone principal da conectividade brasileira. Portanto, quando você se conecta na ELEA, você tem uma capacidade de entrar no backbone que não tem nenhum outro operador, nem a Equinix tem essa capacidade. Pensando para terminar aqui nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Quais são os planos da ELEA Data Center para investir no Brasil, no crescimento da operação, né? Para ampliar o seu market share nesse mercado que é tão competitivo?
A gente quer continuar com o nosso jeito brasileiro de fazer as coisas, porque apesar de eu ser italiano, eu represento a Piemonte Holding, que é uma empresa brasileira. A Elea é a última empresa brasileira de data center. Embora tenha o Goldman Sachs como investidor, a gente é o principal, como se chama, portanto a gente portanto, manter esta posição de ser uma empresa tropical, que acredita na sustentabilidade, que se conhece quais são os fatores diferenciais do Brasil, e a gente não está querendo muito mais do que manter o nosso mercado. Manter o nosso mercado significa até 10% ou 15% do share nacional, que, dependendo de quanto o Brasil vai crescer, significa bilhões ou dezenas de investimento. Portanto, apesar de não parecer, é uma vontade muito ambiciosa. A gente olha com orgulho e aprende dos competidores maiores que trabalham nesse mercado, né, como a Brookfield, como o Macquarie, que são fundos de investimento de infraestrutura de porte enorme e que são modelos para nós. E queremos continuar tendo humildemente ocupar o nosso espaço, participando com o nosso viés positivo da transformação da cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito muito nisso. E eu entendo que vai acabar sendo um projeto de vida. Bom, entrevistamos aqui Alessandro Lombardi, CEO da Elea Data Centers. Alessandro, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast TI Talk. Eu que agradeço, me diverti muito.